Seja bem-vindo ao módulo que vai tratar especificamente da base de dados que nós vamos utilizar nesse exemplo e também sobre a interface gráfica que nós vamos começar a fazer no Delphi, que vai servir para fazer as previsões e o nosso sistema aqui de aprendizagem de máquina. Com relação ao conteúdo, primeiramente nós importaremos uma base de dados, então nós vamos utilizar aqui o MySQL. Eu vou passar uma base de dados com uma estrutura do modelo entidade relacionamento estruturado já conforme uma simulação de uma aplicação real. Essa base de dados nós não vamos construir passo a passo e eu já vou passar o script pronto. Você vai poder fazer o download do script e é só rodar um importador lá no MySQL que você já vai ter a base de dados com todas as tabelas e todos os registros. Depois, nós teremos uma aula que nós faremos somente o entendimento da base de dados. Então, antes de construir qualquer sistema de aprendizagem de máquina, é importante que você entenda muito bem como que está estruturada a base de dados. Então, esse aqui vai ser o objetivo dessa aula. Depois, nós faremos uma análise nessas bases e vamos definir a base de dados que nós vamos utilizar para fazer as análises. Essas análises aqui seriam já a aplicação dos algoritmos e inclusive lá da técnica de classificação que foi vista lá nos módulos anteriores. Então a ideia é abordar bem como que funciona a classificação aplicado nessa nossa base de dados que nós vamos utilizar como exemplo, como estudo de caso. Depois o que nós vamos fazer vai ser o seguinte, essa aqui até é uma parte bem grande aqui do curso, que é dividida aqui em 5 aulas, é para fazer a transformação na base de dados. Então, quando você tem uma base de dados comercial, você não vai conseguir automaticamente aplicar os algoritmos de aprendizagem de máquina. Você precisa fazer todo um processamento, um pré-processamento que nós vamos ver detalhadamente como fazer isso. Ou seja, nós vamos buscar os dados da base de dados comercial, transformar ele para um padrão propício para você fazer as análises e aplicar os algoritmos de aprendizagem de máquina. Depois nós vamos fazer aqui uma análise da base, ver aqui seria mais ou menos uma contagem dos registros e como que nós vamos trabalhar. Depois nós vamos trabalhar com data model e interface gráfica, então nós vamos começar a construir a aplicação no próprio Delphi. Depois nós vamos trabalhar com o padrão dos dados no Intelligence Lab, então a partir daqui nós vamos começar já a trabalhar com uma formatação de dados que é necessário para o Intelligence Lab conseguir ler nossa base de dados. E a última parte dessa aula é a construção da interface gráfica para classificação. Então nós vamos adequar uma interface gráfica lá no Delphi usando o FireMonkey para adequar o nosso sistema de classificação.